Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Como vocês podem ver, para quem tá vendo, hoje a gente começa nossos especiais de Natal. São 3, então aguardem aí, esse é o primeiro de 3. Hoje a gente começa falando de Your Christmas or Mine. Vou ler a sinopse que tá aqui no Prime Video. É véspera de Natal. Depois de se despedirem na estação de trem de Marylebone, Hayley e James percebem que não conseguem passar o Natal afastados. Tomam a decisão impulsiva de surpreender o outro e, sem saberem, cruzam-se na estação de trem e trocam de trem por engano. Começa a nevar e eles percebem que vão ter que passar o Natal com a família da cara metade. Irá o amor sobreviver? Eu acho que depois dessa sinopse, que é mais um resumo do filme do que uma sinopse, a gente tem que comentar um detalhe. Esse filme tá no Prime Video e ele, infelizmente, só tem legendas em português de Portugal. Foi horrível isso, gente. Foi um inferno. E aí ele tem essa legenda em português de Portugal que é horrível. Eu até troquei umas palavrinhas aqui da sinopse pra ficar mais fácil de ler, porque é muito bizarro ter que ler comboio ao invés de trem, não consigo. Ai, gente, é tudo muito esquisito. Tem umas partes que tu fica até meio... Por que vocês estão falando assim? Mas aí tu lembra. E tem outro detalhe. O meu inglês não é tão ruim assim. Eu entendo bem inglês. O problema é que tem uma parte, principalmente da família da Hayley, que o sotaque é muito carregado. É, realmente. E aí me dificultou muito, que eu fiquei, gente, mas aí fica difícil. Vocês querem me avacalhar. O negócio tá em português de Portugal, aí os fulanos falam com sotaque, fica complicado. Porque eu pensei, vou ler a legenda só quando precisar, mas aí, né? Precisou em muitos momentos, né? Aí foi difícil, foi complicado umas partes do filme, olha. Ainda mais pra assistir do jeito que eu assisto meio de boa, assim, eu tive que prestar muita atenção. Muito complicado. Acontece, gente. Mas assim, eu acho que esse filme, ele começa muito falando sobre tradições de Natal, sobre essa coisa de como passa o Natal em cada família. E é muito legal isso. Eu gosto muito dessa coisa, tipo, cada família tem um Natal muito diferente. Eu acho que muda em regiões do país ou do mundo. Muda também de família para família. Tem família que é de uma vibe e a gente vê ali, tipo, é o mesmo país, são regiões parecidas, assim, próximas. E mesmo assim, muda de família para família, né? No caso deles, muda de classe social, né? E aí tem uma diferença bem, bem grande, assim, de um Natal pro outro. É bem absurda. Assim, a família da Hayley é uma família muito grande, né? Sim. Tem aquela família que tem 1 milhão de tradições, que tem várias coisinhas que eles fazem todo ano, e meio que cada um tem seu papel e que faz alguma coisa. E já a família do pobre do James, que eu só quero chamar de Oates o tempo todo, a família dele se resume ao pai, né? Então é um negócio mais sozinho e tal, um negócio mais solitário. E o pai que é muito ranzinza também, né? O que dificulta mais ainda as coisas. Um pai que não tá muito aí pro Natal, mas mesmo assim eles vão passar juntos essa data. Então tem essa coisa, né? Pra eles. O Natal, apesar deles não estarem se arrumando exatamente pra isso, né? Pra eles dois. Isso. E é engraçado, né? Eu acho que a gente pode aproveitar até pra falar da gente, né? Mas assim, eu já passei natais em muitos lugares. Minha família, eu tenho vários pedaços de família por aí. Então, às vezes eu passo com a minha mãe, às vezes eu passo com meus tios, às vezes, sei lá, com outros tios e às vezes com um amigo. Então, é um momento muito doido, porque realmente cada família tem sua característica, tem seu jeitinho. Por exemplo, a família da minha tia era muito grande e muito festeira, e muito animada. O Natal vai até 6 da manhã e, sabe, música alta, criança correndo, jogos, um monte de coisa. E, sei lá, um outro lado da minha família é mais, por mais que seja grande também, é mais quietinho, é música baixinho, mais boa, muita comida boa também, claro, sempre. Até porque a gente mora, assim, pra quem ainda não percebeu, ouvindo esse podcast, a gente é paraense. E no nosso país, Pará, se come muito bem e fartamente, desde o Sírio até o Ano Novo. Sim. Pra mim, a relação com o Natal, ela tem mudado bastante. Tipo, eu sempre passei o Natal com a minha família materna.
porque assim, é apenas o aniversário da minha mãe no Natal, dia 25, certinho. Então, é inegociável ir para outro lugar, não existe isso. Então eu tenho que passar o Natal com ela. E aí eu sempre passo com a minha família materna. E as coisas vão mudando, foram mudando ao longo dos anos, né? Eu fui deixando de ser criança, né? Então muda também a participação da gente no Natal, quando a gente vai deixando de ser criança. Porque, sei lá, acho que o Natal é muito pra criança, né? Tipo, ela meio que é um centro ali. E aí é estranho quando a gente vai crescendo e vai deixando de ser o centro do Natal. Aqui ganha 300 presentes de todo mundo, né? E aí, o que aconteceu foi isso, tipo, essa mudança, né, de idade. E principalmente agora que eu mudei de cidade. Então eu saí de Belém, eu moro em São Paulo, e aí eu cheguei aqui e fiquei assim, e aí o Natal? Como que é? Tipo, tem que pensar agora, o que eu vou fazer no Natal? Pra onde eu vou? Ou se eu vou fazer algo aqui onde eu moro? E foi meio que aconteceu. No primeiro ano eu fui pra um lugar, e depois dos outros anos eu tô começando a fazer na minha própria casa. Então, fazer aqui com as pessoas que eu moro e chamar e receber pessoas no Natal. Então, é um papel completamente diferente agora. É uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que uma coisa que nunca muda, pra mim, é a vontade de decorar a casa, por exemplo. É uma grande tradição. Que eu fazia com a minha mãe, a gente fazia junto. E sempre foi uma loucura, porque a gente sempre teve gato. Então, era aquela correria, né? Com gato montando decoração de Natal. Montando e montando de novo. Isso. E aí eu comecei a montar aqui. Tipo, eu tenho uma mini árvorezinha muito pequenininha, mas muito fofinha, que eu vou montando ela ao longo dos anos. E, tipo, pensando em temas, o que eu vou fazer. Ano passado ela foi uma árvore super tradicional, porque foi a primeira vez. Esse ano ela já tá sendo uma árvore completamente diferente. E isso me deixa feliz, me deixa empolgada pra entrar no mood do Natal. Assim, fazer a primeira coisa do presente, né? Essa coisa do presente pra mim não mudou. Eu ainda ganho muitos presentes, porque minha família, principalmente minha mãe, é presenteira, assim. Então eu chego em Santarém e... assim, detalhes, eu moro em Belém, mas sou de Santarém, normalmente vou para lá, né? Passar com mamãe. Mas aí, eu chego lá, tem presentes acumulados do longo do ano que eu não estive lá. Então eu ganho um monte de coisa. E meu aniversário é dia 15 de dezembro, caso vocês não tenham percebido, o episódio passado foi sobre o meu aniversário. E assim, então é tudo muito perto. E eu nunca tive esse trauma de ganhar um presente só. Pelo menos não da minha mãe. De uns tios, talvez, mas da minha mãe não. Então ela sempre fez questão de dar os presentes certinho. Um no Natal, outro no meu aniversário e tal. E essa coisa da árvore... Tiveram 2 anos seguidos que eu acabei não montando, porque foram 2 anos seguidos em que eu tava numa maluquice de mudança. Então, quando terminou a mudança, eu não tinha mais forças pra nada, porque eu já tinha arrumado uma casa inteira, eu não ia arrumar uma árvore de Natal. E na primeira vez que eu tinha me mudado, eu também tinha me mudado, assim, num período de novembro e tal, e eu tinha colocado a árvore de Natal de novo, uma árvore de Natal pequenininha. A minha árvore de Natal é bem nerd, né, que eu vou pendurando minhas coisas, meus funcos, deixando em volta e tal. E... eu tinha passado 2 anos sem montar nada, por conta das mudanças e tudo, mas esse ano fiz questão, minha árvore já está montada. Atacou horrores a minha rinite, mas valeu 100% a pena. Faz muita diferença, gente. Aí ir de noite lá e ligar o pisca-pisca pra ela ficar bonitinha, brilhando, faz muita diferença. Sim, faz toda a diferença. É ótimo. E aí a gente vai acompanhando, né, a diferença dessa família e é engraçado, porque eles trocam de casas, né? E a Hayley encontra ali o pai do James. É um momento, assim, até meio estranho. É engraçado, porque ele é muito, assim, ranzinza. E aí a primeira descoberta que ela faz é que o namorado dela é rico, né? É o primeiro choque mora no dela. castelo. E aí a gente vai vendo que, na verdade, tanto um quanto o outro tá escondendo algumas coisas. Sim, a gente começa achando que eles são um casal de muito tempo, né? Parece que eles são muito próximos, eles se gostam muito. E a gente vai vendo que não, que eles estão juntos há pouco tempo. Sim, são 2 meses só. Pouco tempo que um não sabe direito as coisas do outro, né? Tipo, ela não sabe que ele vem de uma família super rica e ele também não sabe várias coisas ali do passado dela, né? Que ela já foi noiva de um outro cara, que inclusive é o... Como é o nome dele em Emily em Paris? É o outro namorado. Ai, não me lembro, eu já esqueci o nome dele. É o outro namorado, gente, sem ser o francês, é o londrino. Isso. É muito engraçado isso, porque Primeiro, isso dele ser rico. Ele não só é rico, ele é nobre.
Ah, é. O pai dele é conde. Uma Ele grande é diferença. o, sei lá... 37º. Não, nem 30º. É tipo, além. 307 na linha de sucessão. Isso. Ao trono. É bem longe, mas ainda assim... Né? Está na linha de ele sucessão. é nobre, né? E ele ainda tem... além do título de nobreza, ele ainda tem muito dinheiro. Sim. E o que a gente descobre também é que ele não deveria estar fazendo escola de teatro. Ele deveria estar no exército. Que é onde eles se conhecem, Ora, né? É nessa escola de teatro. E não era pra ele estar lá. E aí, o primeiro baque já é esse dela. Ela fica meio revoltada, tipo, meu Deus, porque ele estava mentindo pra mim. O que ela não conta é que ela também tava mentindo um pouco, né? E eu acho assim, que não só pra ele, eu acho que é porque a gente vê que eles mentem não só entre eles, mas eles mentem pras famílias, né? O que é mais grave, talvez. E pra piorar tudo, né? Toda essa situação, ela esquece o celular dela no trem. Então ela não consegue se comunicar com ele direito. Ela não consegue pegar o celular e ligar, assim, e falar, olha, estou aqui na tua casa, eu já sei de tudo. Os momentos em que eles conseguem conversar no telefone são todos muito curtos e tudo muito complexo, sabe? Muitas coisas acontecendo. E aí a gente descobre, simplesmente um belo momento, chega um rapaz, ele tá na casa dela, né, com a família dela, que é muito engraçada. Vai chegando os irmãos, meu Deus do céu. Aí do nada chega um fulano dizendo que é namorado dela. E aí ele fica puto, com razão. Realmente. E aí a minha primeira impressão, porque a gente não conhece, simplesmente aparece um homem belíssimo na casa dela, dizendo que é namorado dela. Eu fiquei, no mínimo, curiosa essa escolha dela de trocar este rapaz belíssimo por, né? Pelo outro, magricelo, branquelo. Eu fiquei, no mínimo, curiosa. Tem que ver o cão que esse homem é. Porque tem que ter alguma justificativa. E realmente maluco. Ele é o cão. Ele é completamente doido. Ele é simplesmente uma pessoa que não aceita que eles terminaram. Que é isso? Sim. Ele pediu ela em casamento e ela não quer casar. E aí acabou. Acabou e tava acabado. Ela só também não teve coragem de contar pra mãe. Porque ela tem essa relação um pouco complicada com a mãe. Ela queria passar o Natal com o James, mas ela também ficou assim, mas como é que eu vou explicar pra minha mãe e tudo mais. Então tem esse probleminha ali. E aí o noivado com esse maluco tá dentro disso tudo. Tipo, ela acabou não contando pros pais que terminou com ele pra não decepcionar a mãe. E aí vira uma grande bola de neve, né? E eu acho que é aí que entra o maior dos temas do filme. Porque ele fala de Natal, afinal ele é um filme de Natal, fala essa coisa da tradição da família, sobre união, sobre amor, nananã. Mas eu acho que o grande tema por trás do filme é sobre as expectativas que nossos pais criam, né, na gente. E que às vezes essas expectativas, né, não são correspondidas. E às vezes, para driblar, a gente é obrigada a dar uma mentira, né, que é o caso deles. E que às vezes vai crescendo, né, e vira um negócio bizarro, nesse caso. Pois é. O James, por exemplo, o pai esperava que ele fosse do exército e que ele servisse ao país. E nananã, e nobre, toda essa coisa. E ele gosta de teatro, ele gosta de artes e tal. Então já é uma coisa, né, que não... Mas apesar de tudo, né? Apesar do tom de obrigação que tem, eu acho que o caso dele é menos grave, sei lá. É um negócio que tanto que se resolveu fácil, né? Eu acho que o problema dele é que o pai não conseguiu superar a morte da esposa. Então ele ficou muito triste, ele se afundou na tristeza depois que a esposa faleceu e ele esqueceu que ele tinha um filho, né, pra cuidar. Isso é um tema que a gente já falou em outros filmes também aqui, de outros filmes, outras séries, das pessoas que acabam perdendo o cônjuge e ficam, tipo, tão afundadas no luto que esquecem do que tem ao redor, que às vezes são filhos, né, em várias situações que a gente já comentou aqui de outros filmes. Sim, e eu acho que até no filme da semana que vem tem um caso que é completamente contrário no filme e tal. Que é bem legal, a gente vai comentar sobre ele, mas no futuro. E aí tem isso, né? O cara se fecha e tem até um momento que ele conversa com a Hayley, que eu acho que é bem legal, que ele fala, tipo, do cachorro, né? Sim. Que ele fala que o cachorro foi a única coisa que sobrou da mulher dele, daí a menina fica muito... Homem?
É bizarro isso. A única porque coisa que sobrou da sua esposa foi seu filho. ele tem muito apego ao cachorro, ele é, tipo, super preocupado com o cachorro e tudo mais. Até acontece uma situação muito... Nossa, é muito bizarra também com esse cachorro, que a gente fica assim, meu Deus, era só o que faltava. Sim. Mas ele tá, tipo, todo o carinho, todo o cuidado que ele tinha pra esposa, ele transferiu pro cachorro. E ele esqueceu do filho dele. Mano, Sim. como assim? Né? Louco, surreal. E, tipo, surreal. Um filho que tem os mesmos gostos que a esposa e tal. É bizarro. Como assim que aconteceu? E que ainda faz questão de passar o Natal com ele, né? Ele poderia simplesmente ir pra casa da Hayley. Ele realmente não tinha por que voltar pra casa, mas ele fazia questão, porque era uma época que a mãe dele gostava muito, né? Sim, exatamente. E tem até essa coisa, tipo, o pai dele nem faz questão de decorar a casa. E a Hayley, que é muito bom esse momento, porque a Hayley, ela faz tudo errado, né? Ela entra onde não pode, ela decora a casa que ele não queria decorar, deixa o cachorro fugir, o cachorro leva um tiro. Mas é muito bizarro isso, porque ela é muito inconveniente em vários momentos, né? Eu percebo isso, eu fico assim, mulher, também se segura, Fica sabe? quieta. Fica quieta. Pelo amor de Deus. Já viu que o homem não dá confiança pras coisas? Se quieta. O homem já tá o pobre, o próprio Mr. Darcy aí pra ela, só pobre. E aí... Mas ela faz uma coisa que eu gosto muito, que é isso, de decorar a casa. Apesar dele ficar com raiva, mas eu acho que é um negócio muito fofinho que reacende nele uma lembrança de como era quando a esposa estava viva. Sim, porque ela acha, né, todas as decorações de Natal e ela resolve por bem que, vou decorar aqui, então. Sem autorização nenhuma. Depois dela já ter sido expulsa da casa, né? Porque tem isso, nesse momento ela já tinha sido expulsa a primeira vez. E dá pra entender por que a Hayley é desse jeito, sabe? Dela ser bem inconveniente, de não prestar atenção um pouco nos limites que as pessoas vão colocando, apesar dele deixar bem claro quais eram os limites. Sim. É porque a família dela é assim, a família dela, privacidade não existe, né? Vai invadindo a vida de todo mundo, vai entrando, todo mundo sabe da vida de todo mundo, sabe? Inclusive, assim, ela tá assim, nesses momentos de tensão na casa dele. Ele, por outro lado, pelo menos antes do ex aparecer, do Steve, né? Ele tava super bem, pelo né? menos antes disso, ele tava super bem, assim, ele tava sendo super bem recebido. Até demais, né? A tia dando em cima dele. Uma tia bizarra dela, sabe? Dando em cima do cara. Dando em cima do novinho, diga-se de passagem. E aí, mas assim, teve aquele momento maravilhoso dele com a mãe, com a tia, com a avó, assim, desde que a saída que ele encontra, né, pra ver se essa tia para de dar em cima dele, é falar que ele é gay. Ele é amigo da Hayley, ele é gay. E é isso, sabe? Pra ver se ela para de perturbar ele. E aí eles começam a ter momentos, assim, tipo, ele, a mãe, a tia, a avó dela. Aí é muito maravilhoso esse momento. Eu tava rindo sozinha assistindo esse filme, essa parte. E é muito bonitinho, e ele é super bem recebido, os irmãos já, né? Os irmãos nem tanto. Eles começam meio que assaltando ele na rua. Tem que ver essas crianças no futuro, já estão assim. E aí também ele tem uma conversa, depois, né, de toda a revelação, que ele fala, né? Ele se estressa lá com o ex da Hayley, e ele fala, não, ela não é essa namorada, ela é minha namorada e tal, e tem todo um senão ali, e ele vai embora. Mas depois disso tem uma conversa dele com o pai dela, né? Que também é bem legal, que ele fala, não, fica aliviada. E aí que ele explica toda a situação do porquê que ela tá mentindo, né? E aí ele explica a situação da mãe. É que a mãe não quer, ela tem esse medo de perder a filha. E aí ela não queria que a filha fosse estudar longe. E ela acha que ela tendo esse namorado perto, na cidade, ela ainda vai querer voltar pra ficar lá, perto da família e perto desse namorado. Então, é por isso que ela não quis contar. Porque ela sabia que contar desse término talvez fosse um sinal de afastamento. De, talvez ela vá embora pra sempre, nunca mais volte. E, gente, não é assim. Não, nem um pouco. Nossa, essa parte, assim, eu fiquei pensando como seria, tipo, se a minha mãe tivesse falado isso. Não quero que tu saia de casa, não quero que tu mude de cidade. Cara, ia ser muito ruim. Eu acho que, infelizmente, ia ter que decepcionar ela. Mas graças a Deus a minha mãe nunca teve essa expectativa de que eu fosse ficar pra sempre ali na cidade. Porque realmente não faz sentido com várias coisas que eu escolhi pra vida. Então eu acho muito bizarra essa parte da mãe dela, essa relação com a mãe dela. Acho muito estranho e acaba afastando mais a filha, porque ela começa a ter segredos, ela começa a esconder coisas da própria mãe.
E eu acho que esse é um erro que muitos pais cometem e que eu já vi ao longo da minha vida muitos pais cometerem, não os meus, que eu acho que os meus eles não têm essa parada. Tanto que, enfim, né, eu com 18 anos fui largada aqui em Belém. E foi isso. Já me jogaram pra cá e deu tudo certo. Mas eu já vi muitos pais que nessa coisa de querer deixar o filho muito perto e muito protegido, eles só fazem o filho começar a mentir e se afastar cada vez mais. E isso é muito bizarro, né? Porque eles fazem uma coisa esperando uma reação e eles têm completamente o contrário. Exato. Eles só têm afastamento, mentira, a pessoa vai começando a fingir ser outra pessoa, né? Sim. E aí a gente vai acompanhando aí esses momentos de um descobrindo a família do outro até que rola um reencontro. Vai toda a família na van. É muito bom porque a gente tem que lembrar das dimensões dos países, né? Tipo, esse filme passa na Inglaterra. Então é um país deste tamaninho. Enquanto o Brasil é um país enorme. E aí eles chegam num vai e volta de cidade que faz sentido acontecer no mesmo dia. É possível. Sim. Diferente do Brasil, que não seria possível ir de uma cidade para outra, dependendo da distância, não, né? Aqui já era, né? Primeiro que nem tinha como fazer essa troca em cima da hora. Maluquice. Né? Muito menos ficar indo de um lado pro outro, assim, nessa facilidade. E aí é muito bom porque a família dela vai atrás dela. E não só porque eles querem passar o Natal com ela, mas também pra ajudar o James. Eles se apegam a ele, né? Sim. E aí isso é muito bonitinho também. Aí eles vão todos lá pra encontrar com a Hayley, mas também já incluem o James na família. E aí eles acabam, por tabela, conhecendo já o pai dele. A gente tem uma descoberta, né? Que o maluco que cerca a propriedade... Doido. Que era um cara maluco, que ficava lá cercando, armado e tudo. Ele que acaba atirando no cachorro, né, por estar armado. Ele é só o pai do pai do James, né? Ele é avô do James. Então é muito estranho, tipo, as relações realmente da família dele são muito afastadas, as pessoas se afastam ali muito. E ela até quando a Hayley descobre isso, ela fica, agora tudo faz sentido. Muito estranho, enquanto a família dela é toda próxima, é isso. Vai todo mundo junto, não vai um só. A família do James é um pra cada canto. Tem que voltar. É muito bom isso que eles só percebem quando eles chegam. Meu Deus, avó. Mas eles voltam pra ficar com ela. Isso é muito bom. Tipo, isso mostra realmente que eles são uma família muito unida. Enfim, eles se desentendem. Eles não combinam em tudo. Porque é óbvio que não. São pessoas diferentes. Mas eles são muito unidos, né? Estão todos ali um pelo outro. Sim, e aí é muito bom isso, que aí no final junta, e é a coisa que eu mais gosto do Natal, que é a coisa de juntar várias famílias, né? Sim. Eu acho isso muito legal, eu gosto sempre eu adoro festa grande de Natal. Os festas de México, que juntavam várias famílias, assim, e eu acho que é muito divertido esse momento. Eu acho que a evolução também do Natal na minha vida tem isso, que a gente fazia... A minha família por si só já é grande, mas a gente morava numa vila em Belém. Eu morava numa vila em Belém. E aí tinham épocas em que o Natal era isso, passava pra vila. Tipo, todo mundo da vila se juntava e fazia alguma coisa ali. Eu não sei direito como tá agora exatamente, mas vira e mexe isso acontece, sabe? Deixar a porta aberta, as pessoas vão entrando, ou então vai todo mundo pra vila e colocam as comidas ali no meio. Sei lá, é uma coisa que realmente une muito mais pessoas, une muito mais famílias, né? Sem dúvida. E eu acho que o Natal é muito isso também, né? O momento que às vezes nem é uma pessoa que a gente vê o tempo todo, mas... Ali, naquele momento, no fim do ano, todo mundo tem que se encontrar. É obrigatório. Muda o clima. Sim. Até, sei lá, aquela pessoa da família que a gente nem fala muito, mas, meu Deus, Natal. Esse é o momento. A minha família também é muito... é uma família nerd, né? Dos jogos. Então, sempre tem um joguinho de tabuleiro ali pra ficar jogando de madrugada. A gente ainda... Eu acho que a minha geração... da família guardou muito a alma de crianças. Então, mesmo adultos, a gente ainda é tratado como criança pela família inteira. E a gente ainda tem muito isso, porque, sei lá, é só a gente que tá lá com os jogos. Um monte de adulto, quase 30 anos na cara. E a gente leva os jogos, e tem as brincadeiras, e fica esperando o horário do presente. Até porque, enfim, né, sempre tem as crianças, a gente meio que fica ali com elas. Então, acho que é muito legal isso tudo. É isso, gente. Começamos a falar de Natal. E ainda tem mais 3 episódios. E o último é muito, muito especial. Vai ser muito especial. Sim. Aguardem e acompanhem com a gente. É isso, gente. Até a próxima. Beijo. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras para refletir
no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast para os amigos.